Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Francilei, faço parte do grupo relacionado sobre a vanguarda artística conhecida como surrealismo. Temos como os integrantes os alunos Zaquil, Carol, Railane, Adriane Rayane, José Anthony, Samuel e o meu nome, que espero que você já saiba. Bom, antes de mais nada, iremos abordar um pouquinho sobre o assunto. O assunto por nós encarregados é surrealismo ou sobrerealismo. É imaginada em Paris, na França, um lugar historicamente cheio de revoluções, nada mais do que uma revolução artística, precedida por formada geralmente por artistas já precursores do dadaísmo, um movimento que também será abordado por outras equipes, e também centralizada nos estudos do psicanalista Sigmund Freud. Não, perdão qualquer de pronúncia, eu não sou fluente nem nada. Mas o que exatamente esse movimento quer traçar? Bom, contextualizando, as vanguardas europeias são movimentos artísticos feitos por volta do século XX e, situadas em épocas onde temos as grandes guerras, o aumento do desenvolvimento tecnológico, industrial e tudo mais. E com isso, os surrealistas tiveram a impressão de que a arte estava sendo um pouco distorcida por valores burocráticos e estavam pouco a pouco perdendo aquele lado emotivo, imaginário, subconsciente. E é isso que se trata o surrealismo. Surrealismo nada mais é do que a própria palavra, surreal ou sobre-realismo. É ir contra as tendências de criar algo perfeitamente igual na realidade. Eles buscavam coisas mais abstratas, buscavam sentimentos. Poderíamos dizer que era buscar a criança interior da própria arte. Fazer a arte na sua forma mais primordial, a sua forma mais imaginativa, colorida. Tanto que muitos usavam diferentes métodos de obras, variando até mesmo de recortagens, digitação automática, entre outras. Literalmente era mostrar o surreal, é uma visão de vida diferente para um mundo tão não, a palavra não seria ordenado, mas tão certinho, tão compacto, tão preso. O surrealismo busca essa libertação dessa caixa social que a própria sociedade criou. Bom, mas isso é apenas uma pequena parte sobre esse assunto. Obrigado por sua atenção. Meus colegas irão abordar muito mais coisas como o conceito, artistas que participaram. Por exemplo, o próprio nome surrealismo foi nomeado por Guilherme Apollinaire. E é claro, obras e tudo mais. Espero que você goste desse trabalho. Perdão por um francês ruim que eu gostaria por causa da temática, mas merci pour la attention et au revoir. Bom dia, meu nome é Zaquil e eu fiquei com as características do surrealismo. De forma simplificada, podemos listar as seguintes características dessa vertente artística: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve se deixar levar pelo impulso, registrando tudo o que ele vem
a mente sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a função dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Na mesma época, o estudo da psicanálise estava em desenvolvimento, sobretudo por Sigmund Freud, o que veio a influenciar significativamente o surrealismo. Surrealismo na literatura. Os autores do surrealismo inovaram e renunciaram ao romance e à poesia em estilos clássicos, que representavam os valores sociais burgueses da época. As poesias e textos desse movimento são caracterizadas pela liberdade e livre associação de ideias. O uso da escrita automática, que consistia em escrever tudo aquilo que vem à mente, sem cortes e em frases feitas com palavras recortadas de revistas, jornais e imagens. Demonstravam as ideias do inconsciente. Aí está um exemplo de uma poesia surrealista. Títulos fragmentos cortados de jornais diários. Entre os escritores surrealistas, pode-se destacar André Breton, Jacques Prévert, Paul Eluard, Louis Aragon. E no Brasil, pode-se citar Murilo Mendes. Eu fiquei com a parte sobre poemas surrealista. O termo surrealismo, ele refere-se a um estado superior ao realismo que busca a libertação da arte, que pode ser expressada sem a intervenção da razão ou da consciência. O surrealismo, ele foi o último movimento da vanguarda europeia que serviu como inspiração para poemas, romances, pintura, esculturas e obras cinematográficas. Alguns escritores brasileiros são Murilo Mendes, que escreveu poemas das As Metamorfoses. Teve também Jorge Lima, que escreveu o poema A Guerra Dentro do Beco. E teve Roberto Piva, que escreveu o poema O Estrangeiro na Legião. Como eram feitos os poemas, eu descobri 3 técnicas que eles usavam. Uma era a escrita automática, onde eles escreviam no caderno todas as palavras que surgiram na mente, mesmo que não tinha nenhum sentido. A outra era jogos da escrita, onde cada pessoa escrevia em uma linha frases diferentes, sem que ela soubesse qual foi a outra frase da pessoa que tinha escrevido anterior a ela. E outra forma também era a frase desordenada, onde eles pegavam revista e recortavam cada palavra da revista e colocavam dentro de um saquinho, balançava e ia tirando cada palavra e formando um poema, formando uma frase.